Atenção! O que você vai ouvir agora está mexendo com os bastidores políticos do Brasil e pode mudar completamente os próximos meses do nosso país. Bolsonaro acaba de ser preso preventivamente e os detalhes desse caso estão cercados de tensão, contradições, disputas de poder e decisões que estão repercutindo dentro e fora de Brasília. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você recebe a verdade de forma direta, clara e sem mascarações. Prepare-se. Hoje a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. Na manhã deste sábado, 22, o Brasil vive um dos momentos mais dramáticos da sua recente história política. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal em Brasília. A detenção aconteceu por volta das 6h35, quando um comboio com pelo menos 5 viaturas da PF cercou seu condomínio no Jardim Botânico. Trata-se de uma prisão cautelar, determinada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Não de início imediato de cumprimento de pena, embora Bolsonaro já tenha sido condenado a 27 anos e 3 meses por envolvimento em uma trama golpista. A justificativa usada por Moraes é contundente: risco à ordem pública diante da vigília marcada por apoiadores. A PF, em nota oficial, afirmou que cumpriu um mandado de prisão preventiva emitido pelo STF exatamente para evitar o agravamento da situação política. Aliados de Bolsonaro descrevem que, apesar de emocionado, soluçando, segundo relatos, ele se manteve sereno no momento da prisão. O ponto de virada ocorreu no breu da madrugada, às 0h08, quando o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal registrou uma violação na tornozeleira eletrônica que Bolsonaro usava. No despacho, Moraes não poupa críticas. Para o ministro, esse ato configura uma intenção clara de fuga, especialmente porque estaria ligado à vigília convocada por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, PL, nas proximidades da residência paterna. A PF reforça que aquela vigília, anunciada para começar na sexta-feira, 21, representava risco real à ordem pública. Moraes ainda argumenta que a mobilização convocada por Flávio era mais do que simbólica. Ele enxerga ali incitação de adeptos para se concentrar no local, repetindo tática digital usada em tempos de crise política. Na sexta-feira anterior, a defesa de Bolsonaro tinha apresentado um pedido para que ele continuasse em prisão domiciliar, mas agora sob um regime humanitário. Alegaram que o ex-presidente tem doenças permanentes, que exigem acompanhamento médico intenso, defendendo que ele não fosse encaminhado à Papuda, presídio de Brasília. Porém, Alexandre de Moraes rejeitou veementemente o pedido. Em sua decisão, ele impôs restrições duras. Todas as visitas a Bolsonaro agora precisarão de autorização prévia do STF, exceto advogados e sua equipe médica. Além disso, determinou que ele tenha atendimento médico integral durante sua custódia. Uma audiência de custódia por videoconferência já está marcada para domingo, 23, na Superintendência da PF em Brasília, segundo o despacho. O intuito é dar transparência ao processo, mas também reforçar o controle institucional sobre o caso. A prisão de Bolsonaro é carregada de tensão política. De um lado, aliados e muitos simpatizantes veem a medida como perseguição, uma tentativa de silenciar uma figura central da direita brasileira. Eles falavam em vigília de oração, convocada por Flávio Bolsonaro, que nas redes sociais pediu que apoiadores busquem o Senhor dos Exércitos para reagir em nome da fé e da liberdade. Do outro lado, o ministro Moraes e a Polícia Federal apontam riscos concretos: violação da tornozeleira, possibilidade de fuga, mobilização pública capaz de desestabilizar a ordem. E há outro detalhe explosivo. Na decisão, Moraes menciona que uma fuga poderia até ser facilitada por redes de apoio internacional, citando o fato de que outro condenado, Alexandre Rodrigues Ramagem, teria se evadido para Miami, nos Estados Unidos. Ainda assim, os advogados de Bolsonaro prometem recorrer da decisão. Eles afirmam que a prisão preventiva viola garantias fundamentais, especialmente considerando o estado de saúde do ex-presidente. Este episódio marca um momento simbólico para a direita brasileira. Um ex-presidente extremamente popular entre parcelas da população agora encarcerado, sob acusação de que tentou romper os limites legais para escapar.
Por outro lado, está em jogo a defesa intransigente das instituições democráticas pelo Supremo e pela Polícia Federal, que justificam a ação como necessária para preservar a ordem pública. O quadro é dramático, tenso, carregado de simbolismo e pode redefinir os rumos da política brasileira em curto prazo. O país está diante de uma crise institucional que pode reverberar muito além dos próximos dias. O país amanheceu dividido, inquieto e mergulhado em um turbilhão de dúvidas. A prisão preventiva de Jair Bolsonaro não encerra uma crise. Ela abre outra, muito maior, que agora se desloca para o terreno das consequências políticas, jurídicas e sociais. A cada minuto surgem novos posicionamentos, análises, especulações e previsões dramáticas sobre o futuro do ex-presidente e do próprio Brasil. Nas redes sociais, líderes conservadores, deputados, senadores e figuras públicas de peso reagiram com indignação, descrevendo a prisão como um capítulo perigoso da história nacional, um abuso sem precedentes e até um golpe silencioso contra a liberdade. Um deputado federal aliado de Bolsonaro, visivelmente emocionado em sua transmissão ao vivo, afirmou: "Hoje, o Brasil ultrapassa uma linha que jamais deveria ter cruzado. A prisão preventiva de um ex-presidente, sem risco real, sem devido debate, sem respeito ao que ele representa, é uma ferida aberta na alma da democracia." A fala repercutiu instantaneamente entre apoiadores, que veem na medida um símbolo de rigidez excessiva e de uma disputa institucional que passou dos limites esperados para um país que deseja estabilidade. Enquanto isso, dentro dos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares tentam entender até onde essa decisão pode ir. Alguns senadores disseram reservadamente que o país está vivendo uma encruzilhada perigosa, na qual um gesto jurídico é capaz de provocar consequências políticas imprevisíveis. Um deles, cuja atuação sempre foi marcada por moderação, declarou que o momento pede calma, prudência e respeito às regras, mas também vigilância, porque decisões duras precisam ser justificadas de forma cristalina ao povo. A frase ecoa o sentimento de boa parte da população que, mesmo sem se declarar alinhada politicamente, teme que a escalada de tensões entre o judiciário e figuras da direita cause danos permanentes. A defesa de Bolsonaro, por sua vez, está mobilizada. Advogados experientes afirmam que vão recorrer, que vão apresentar habeas corpus, que vão contestar ponto por ponto do despacho, especialmente a parte que fala em tentativa de fuga. Segundo eles, não havia fuga alguma, mas sim um problema técnico na tornozeleira, algo que deveria ser resolvido com inspeção, não com prisão. Para a equipe jurídica, a interpretação adotada pela decisão do ministro se torna perigosa porque cria precedentes que podem atingir qualquer cidadão no futuro. Se um dispositivo falha e isso vira crime, quem estará seguro? Questionou um dos defensores durante a entrevista. Do outro lado da crise, a narrativa é oposta. Órgãos do Estado e autoridades que apoiam a decisão argumentam que a lei precisa ser aplicada igualmente a todos, sem distinção de cargos, títulos ou histórico político. Afirmam que Bolsonaro ultrapassou limites das medidas cautelares, que a convocação de vigília poderia causar instabilidade pública e que o risco de fuga, real ou potencial, não pode ser ignorado. Para esses setores, o país está apenas demonstrando que as instituições funcionam, mesmo sob pressão. Mas é nas ruas que a verdadeira prova está começando. Milhares de pessoas passaram a questionar o que será dos próximos dias. Haverá manifestações? Haverá confronto? Haverá algum tipo de reação institucional mais forte? O governo federal tenta demonstrar tranquilidade, mas sabe que a presença de Bolsonaro em qualquer noticiário inevitavelmente mobiliza multidões. Ele não é um político comum. Para alguns, é um ícone de resistência. Para outros, um símbolo de conflito. E essa dualidade coloca o Brasil em um estado permanente de alerta. Ainda assim, há algo que chama a atenção. Mesmo em meio ao caos, grande parte dos brasileiros demonstra preocupação genuína com a saúde do ex-presidente. O pedido de prisão domiciliar humanitária não passou despercebido, e muitos comentam que, independentemente de política, qualquer cidadão mereceria tratamento digno, especialmente alguém que já enfrenta problemas médicos há tantos anos. Esse ponto, silencioso e humano, pesa profundamente sobre a opinião pública. Agora,
Com a audiência de custódia marcada e a possibilidade real de Bolsonaro ser transferido para um presídio caso a preventiva seja mantida, o país entra em uma era de incerteza profunda. Cada decisão judicial, cada declaração pública, cada gesto de líderes políticos poderá reorientar o clima nacional, seja para acalmar os ânimos ou para inflamá-los ainda mais. O Brasil respira fundo, observa, debate e espera. As instituições seguem seus rituais, a defesa articula sua estratégia, os aliados se mobilizam e os críticos se posicionam. Mas acima de tudo isso, cresce uma pergunta silenciosa, que paira sobre todos, independentemente de ideologia ou voto. Como um país consegue seguir em frente quando o passado ainda está sendo travado dentro do presente? O próximo capítulo dessa história não está escrito, mas o que foi visto até agora garante uma coisa: o Brasil entrou em um território político desconhecido, onde cada passo precisa ser observado com atenção máxima. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história está longe de terminar. A prisão de Jair Bolsonaro abriu uma nova fase política no Brasil, repleta de dúvidas, tensões e decisões que podem transformar o país nos próximos dias. Para continuar acompanhando essa trama que está sacudindo Brasília, clique em inscrever-se, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Sua participação é fundamental para que mais pessoas entendam o que realmente está acontecendo. Obrigado por assistir e fique atento. Os próximos capítulos prometem abalar ainda mais o cenário nacional.